Bom dia, igreja. Graça e a paz do Senhor Jesus. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 2. Pedro, capítulo de número 2. Nós vamos estar considerando dos versículos 1 a 11. A 10. Hoje nós vamos falar sobre uma vida cristã equilibrada. Nós como cristãos precisamos de equilíbrio em nossa vida, em nossas ações, em todas as coisas. E esse texto vai nos ajudar a entender um pouco melhor esse equilíbrio e a necessidade que nós temos de desenvolver essa vida cristã equilibrada. É interessante que certa vez um rei da Inglaterra, rei Eduardo VIII, que teve um período muito curto, quase só de um ano de reinado, quando após ele abdicar do trono e passar o trono para o seu irmão, foi feito várias entrevistas para ele, para entender o porquê dessa decisão, né, porque ele era novo e tinha todo um reinado pela frente. E numa dessas falas foi falado sobre o pai dele também, e perguntado sobre o pai dele, ele falou: meu pai, o rei George V, ele foi um grande disciplinador. Ele sempre levava a disciplina à risca na nossa casa. E quando fazia algo errado, ele às vezes me advertia dizendo: meu querido, você deve lembrar quem você é. O rei, como pai, falava sempre ao príncipe: você tem que lembrar quem você é. Você é um príncipe. Se você se lembrar quem você é, você vai evitar de tomar algumas atitudes, fazer algumas ações, porque são coisas que não competem a quem você é e vão te ajudar a não agir de forma inadequada. E nós podemos trazer isso para nós, para a nossa vida. Quem nós somos? Qual é a nossa identidade? Quem você é? Pela palavra de Deus, nós sabemos que aqueles que estão em Cristo Jesus são filhos de Deus, são herdeiros das suas promessas. E precisamos agir como tais também. A nossa vida cristã deve refletir quem nós somos, essa nossa identidade. E quando nós lembramos quem nós somos, isso deve nos ajudar também a maneira como nós devemos viver, a como nós vamos andar em nossa vida. E esse texto então de 1 Pedro no capítulo 2, versículo 1 a 10, ele vai apresentar um registro bem variado e equilibrado sobre quem nós somos e o que significa ser um discípulo. E então eu quero convidar os irmãos a ler esse texto que diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus,
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Até aqui a palavra do Senhor. Deus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra. Fala aos nossos corações. Nos ajude a entender a importância de desenvolvermos e crescermos em ti, ó Pai, e termos essa vida equilibrada na tua presença. Fala aos nossos corações em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, irmãos, eu quero convidar vocês a analisar algumas metáforas que o apóstolo Pedro deixa a todos nós. Ele usa várias metáforas nesse texto para fazer referência a nós, a quem nós somos, nos comparar e trazer a ideia de quem nós somos em Cristo Jesus, o que Cristo está fazendo em nossa vida, e nós queremos analisar essas metáforas e entender melhor como nós podemos desenvolver uma vida cristã mais equilibrada. E a primeira figura que eu quero compartilhar com os irmãos para nós analisarmos é a figura de bebês recém-nascidos. Ele usa lá no versículo de número 2, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual. Então Pedro está comparando nós a bebês recém-nascidos, a crianças recém-nascidos, porque de fato em Cristo Jesus nós nascemos de novo. Um pouco antes, lá no capítulo 1, no versículo 23, ele diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Ou seja, em Cristo Jesus nós nascemos de novo. E o que é o novo nascimento? O que é nascer de novo? Talvez muitos dizem que é o batismo, que o fato do batismo é o nascer de novo. E de fato, o batismo, ele é esse sacramento do novo nascimento, só que o batismo, ele é um símbolo externo e visível de algo que acontece internamente e de maneira invisível. O novo nascimento é quando Cristo vem sobre as nossas vidas, e o batismo é essa representação. É onde você, através de uma maneira visível, mediante a igreja, a comunidade, está mostrando aquilo que está acontecendo dentro de você. Você foi regenerado, você foi lavado pela palavra de Deus, você foi purificado pelo sangue. Então a água, o batismo tem esse simbolismo de lavar, de purificar, de mostrar esse novo nascimento de uma maneira externa, mas de algo que está acontecendo dentro de nós. É uma mudança interior, é uma mudança profunda, radical, que é realizada pelo Espírito Santo, que modifica a nossa personalidade, nos dá um novo coração, renova a nossa mente, nos fazendo então assim uma nova criatura. É como Jesus disse a Nicodemos: importa-vos nascer de novo. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, e se um dia vamos ter esse contato com Jesus, se ainda não teve, vamos nascer de novo. Ou você já nasceu de novo. Você teve esse novo nascimento e você se tornou essa criança recém-nascida. Por isso que a grande questão de tudo isso é que a gente emerge desse novo nascimento sem saber todas as coisas. Literalmente, como uma criança recém-nascida. Nós não temos um caráter maduro, nós somos crianças recém-nascidas, fracos, imaturos, vulneráveis e, acima de tudo, precisando crescer e amadurecer. É o que falei há 2 semanas atrás com os irmãos. A importância da maturidade. Nós precisamos crescer. Ele está usando essa figura da criança recém-nascida, enfatizando: você precisa crescer. Nós precisamos crescer. Por isso que a palavra de Deus fala da necessidade de crescermos em conhecimento, em santidade, em fé, em amor, em esperança. Paulo aqui fala de um crescimento para salvação. Apóstolo Pedro fala de um crescimento para a salvação. Nós estamos caminhando para um alvo maior, um destino onde Cristo irá consumar todas as coisas. Então, para isso a gente precisa o quê? Nos desfazer de várias coisas que ele está citando aqui: a maldade, o dolo, hipocrisias, inveja, toda sorte de maledicências. Porque Pedro está falando, isso aí são coisas infantis. Isso não deve fazer parte da vida de um cristão aprovado, de um cristão maduro, alguém que está crescendo. Essas coisas são coisas
de criança. Você precisa deixar de lado isso. Você precisa crescer para a salvação. Você precisa amadurecer. Então essas coisas, deixa para lá. O apóstolo Paulo, em Coríntios, lá no Coríntios 13, ele está falando que antes ele agia como menino, ele pensava como menino. Mas agora ele deixou de ser menino e as coisas de menino ficaram para trás. E assim deve ser com a nossa vida também. Essas situações que nós não vamos nem ficar citando aqui, coisas da nossa antiga vida, daquela vida sem Cristo, passou. Você é a nova criatura, não deve mais fazer parte da sua vida. Nós temos que crescer à semelhança de Cristo. E como que a gente cresce? Pedro nos dá a resposta: desejando ardentemente o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Desejando ardentemente. O salmista fala: como a corça suspira pela água, assim a minha alma tem sede de ti. É esse desejo intenso, essa ansiedade, esse anseio. Eu preciso, eu necessito. É um desejo ardente que deve estar queimando nosso coração. Eu preciso desse genuíno leite espiritual. Assim como uma criança, que você sabe, quem é mãe e quem já viu essa cena, da criança está ali, chega a hora dela mamar, ela está ali angustiada, ela está desejando, ela precisa daquele leite. E quando a mãe chega para dar o leite ou com a mamadeira, ela se acalma. Porque aquele anseio, aquele desejo, aquela foi saciado. É assim deve ser na nossa vida também. Pedro está falando: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Se para uma criança o segredo do crescimento saudável está na sua dieta correta, para nós também a alimentação diária ela é uma condição para o nosso crescimento espiritual. E quando ele fala aqui desse genuíno leite espiritual, no grego original, ele tem uma ideia de algo que é racional, que envolve razão, ou seja, é a palavra de Deus. Não é apenas algo físico, é algo que envolve a nossa mente. Nós precisamos nos alimentar do quê? Da palavra de Deus. Esse é o meu alimento espiritual. Esse é o genuíno leite espiritual do cristão, a palavra de Deus. É ela que pode nos dar crescimento para a salvação. É ela que me dá sabedoria para a salvação, como Paulo fala a Timóteo. A palavra de Deus que pode tornar-te sábio para a salvação. Nós precisamos desejar esse alimento todos os dias. A palavra ela é tão indispensável para o nosso crescimento quanto o leite é para a criança. É como se Pedro estivesse falando: agora que você já experimentou, viu que é bom, sacie-se nisso. Busca a palavra de Deus, porque não há crescimento espiritual sem a palavra de Deus. Nós só vamos amadurecer, nós só vamos crescer a partir do momento que a palavra de Deus se tornar prioridade em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Quantas vezes essa semana você teve contato com a palavra de Deus? Quantas vezes essa semana você parou para meditar na palavra de Deus? Para fazer um devocional? Para ter um tempo com Deus, com sua palavra? Para buscar a Deus em oração? Quanto tempo? Agora entra lá no teu celular que tem onde mostra quanto tempo você ficou nas redes sociais essa semana. Ele está lá certinho, quantas horas você ficou por dia. Nós só vamos crescer a partir do momento que Deus começar a ser prioridade em nossas vidas. Só há amadurecimento quando a gente começar a ter uma sincera disciplina perante o Senhor, de se alimentar da sua palavra, de buscar a sua vontade para as nossas vidas. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual. Nós precisamos ter esse anseio, essa busca, essa sede pela palavra de Deus, para que por ela nos seja dado esse crescimento para a salvação. Se nós quisermos crescer, precisamos de disciplina. A nossa vida pessoal, o nosso discipulado pessoal, o meu desenvolver cristão pessoal precisa de disciplina. Disciplina, para que a gente possa conseguir crescer e amadurecer.
segundo exemplo, a segunda metáfora que ele usa aqui, são de pedras vivas. Ele nos compara a pedras que vivem. Lá no versículo de número 5, ele fala assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. Ou seja, ele sai da biologia, está falando ali de nascimento, crescimento, e vai para a área da arquitetura, falando sobre edifícios, sobre pedras, sobre construção, né? Então, a gente analisou o processo do bebê, agora a gente vai ver um edifício em construção. E um edifício, na época que Pedro estava escrevendo aos seus leitores, ele era feito de pedras. Hoje é feito de várias formas, né, Nelson? É tijolo, é bloco, é pré-moldado, são várias formas que nós podemos construir um edifício. Mas a ideia aqui é clara: pedras, uma construção, tijolos, seja blocos, o que for, precisa estar encaixando um ao outro para que esse edifício possa crescer e possa subir. Só que Pedro não estava falando desse tipo de edifício, mas ele estava falando da igreja do Deus vivo. Ele estava falando de um organismo vivo, não de um edifício frio, de pedras, literalmente, mas de pedras vivas. Ele está falando de nós, de você. Ele está nos comparando a pedras vivas. Nós somos pedras vivas. Por quê? Porque nós estamos edificados sobre a pedra viva, a pedra que vive, Jesus Cristo, a pedra angular. Porque Ele é essa pedra viva, porque em Cristo Jesus todas as coisas foram feitas, e Cristo Jesus nos possibilita nascer de novo, nos desenvolver, crescermos. Nós podemos ser essas pedras vivas também, que são colocadas nesse corpo. São pedras que vivem, edificados sobre a pedra fundamental que é Cristo. E que alegria saber que Deus continua edificando a sua igreja. Deus continua edificando a sua igreja ao redor do mundo, mesmo que o secularismo tenha invadido as igrejas aqui no Ocidente, mesmo que governos extremistas estão perseguindo as igrejas no Oriente. No entanto, a igreja continua crescendo. O evangelho continua sendo espalhado. As portas do inferno não irão prevalecer contra essa igreja. A igreja viva, a igreja do Deus vivo, as pedras que vivem. Essa promessa de Cristo é para essa igreja, não é para esse nosso prédio. Esse nosso prédio tem prazo. Vai chegar um momento, não sei quantos anos, que não vai dar mais. Mas ele estava falando de vida, de cada um de nós. Essa é a igreja do Deus vivo, essas são as pedras que vivem. Então, como que eu faço parte dessa expressão maior? Lá no versículo 4, ele dá a resposta para nós. Ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Cristo é essa pedra viva. E é nele que nós temos que nos achegar. É Ele que nos introduz. Ele é como se fosse essa argamassa, esse cimento que faz com que a gente possa crescer, que a gente possa se juntar uns aos outros, que a gente vai crescendo. Então, cada pedra é ligada uma a outra para formar um edifício maior, todos ligados em Cristo e através de Cristo e por Cristo. Isso é comunidade. Todos nós, cada um de vocês, diferentes, temperamentos diferentes, pensamentos diferentes, dons e talentos diferentes. Mas Cristo Jesus pega cada uma dessa individualidade e vai colocando no corpo, e vai edificando a igreja, e vai construindo a igreja. Para quê? Para que essas diferenças possam suprir as necessidades e as deficiências do outro, para que a gente se complete e para que a gente possa ser edificado. É isso que Cristo faz por nós. Não são todos que sabem tocar, mas Ele usa aqueles que sabem tocar. Não são todos que sabem administrar, mas Ele usa aqueles que sabem administrar. Enfim, são várias coisas. Ele usa aqueles para limpar a igreja, Ele usa aqueles para dar um bom dia para você lá na entrada. Ele pode usar todos nós de diferentes maneiras, porque é isso que Ele faz. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim. Isso é comunidade.
Isso é esse edifício, essas pedras vivas. Nós somos imperfeitos, nós temos falhas, mas nós somos ligados pelo amor daquele que é perfeito, daquele que limpa as nossas impurezas, as nossas manchas, e usa apenas o nosso potencial, aquilo que pode ser usado para a honra e glória do seu santo nome. É isso que Cristo quer fazer com nós, é isso que Ele está trabalhando, essa é a beleza da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Todos nós fazemos parte de algo maior. Todos nós aqui somos pedras vivas. E Cristo quer nos edificar, Cristo quer nos usar para edificar a sua igreja. Nós precisamos amar uns aos outros, uma comunidade de amor. Nós precisamos chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, viver essa comunhão intensamente. Um apoiar o outro, um ajudar o outro, um socorrer o outro. Essa é a beleza. Eu posso trazer um pouquinho aqui, mas se cada um traz um pouquinho, nós temos um montão e a gente pode abençoar pessoas que estão passando por dificuldades. Essa é a beleza do corpo. Juntos nós somos melhores. Eu não consigo fazer coisas que todos nós conseguimos fazer. A igreja não é uma pessoa, não é a figura A, figura B. A igreja somos todos nós. E a gente pode fazer a diferença quando nós trabalhamos juntos, ligados em quem? Em Cristo Jesus. Achegando-se em quem? A pedra que vive. É Ele que mantém o corpo unido. É por Ele que existe o corpo. É através dEle que há comunhão. E só nele existe a comunhão verdadeira. É em Cristo Jesus. O terceiro exemplo que ele nos usa aqui é de sacerdotes. Pedro nos comparou a recém-nascidos que precisam crescer, pedras vivas que devem amar e apoiar-se mutuamente. E a terceira metáfora que Pedro utiliza são sacerdotes santos, cujo dever é adorar a Deus. Ele fala assim, lá no versículo de número 5, pedras que vivem, edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus. E muitas vezes essa é uma metáfora difícil de ser assimilada, a questão do sacerdócio, de nós sermos sacerdotes. Só que ela não pode ser ignorada, porque de fato Deus nos fez sacerdócio santo, como ele diz no versículo 5, e sacerdócio real, como ele diz no versículo 9. Então o que o apóstolo está querendo dizer? Se a gente analisar pela palavra de Deus, o Antigo Testamento, os sacerdotes de Israel, eles possuíam 2 privilégios. Quais eram? O primeiro deles era acesso a Deus. Existia um lugar no templo que dali para dentro somente os sacerdotes podiam entrar. O restante do povo era excluído. No templo de Herodes existia um átrio lá dos sacerdotes, onde dali para dentro só quem era sacerdote, só quem pertencia à classe dos sacerdotes podia entrar. O restante do povo tinha que ficar excluído para fora. E existia um lugar que era o Santo dos Santos, que lá só o sumo sacerdote podia entrar. Nem os sacerdotes normais podiam entrar, só o sumo sacerdote entrava, e numa data específica do ano, quando ele ia fazer a expiação dos pecados pela nação e pelo povo. E existiam leis prescritas lá que, se fosse quebrar essas leis, a pena era a morte. Esse era um dos primeiros privilégios. O segundo privilégio era o oferecimento de sacrifícios a Deus. O povo trazia o animal, trazia o seu sacrifício até o templo, até os sacerdotes. E ali, por um gesto simbólico, ele colocava e estendia sua mão sobre a cabeça do animal, como que transferindo a culpa, transferindo o seu pecado para o animal. O sacerdote pegava aquele animal, ia para o templo e lá ele fazia o sacrifício, aspergia o sangue, que só o sacerdote podia fazer isso. Só o sacerdote que tinha o direito de oferecer o sacrifício a Deus. E agora, tanto o acesso quanto o sacrifício, eles eram 2 privilégios reservados estritamente aos sacerdotes. Mas agora, em Cristo Jesus, essa distinção entre povo e sacerdote, ela foi abolida. É isso que nós temos que entender. Não existe mais separação, não existe mais diferenciação para Deus. Quando Cristo morreu na cruz, o véu do santuário
se rasgou e agora todos nós temos acesso. Não é apenas o sacerdote, todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós agora oferecemos sacrifícios espirituais a Deus. Lá em Romanos, Paulo fala que nós devemos apresentar o nosso corpo por sacrifício vivo, santo e espiritual. Esse é o nosso culto racional. Ou seja, todos nós somos transformados em sacerdotes. Por isso que ele fala que nós somos transformados em um reino de sacerdotes. Um sacerdócio real, porque agora todos nós temos esse direito. Todos nós temos acesso à presença de Deus. Todos nós agora oferecemos sacrifício, não de um animal, não com sangue, mas a nossa vida. O meu corpo é um sacrifício diário. O meu corpo eu ofereço como sacrifício todos os dias. Esse é o meu culto a Deus. A minha vida entregue em suas mãos. A minha vida disposta a servi-lo. A minha vida sendo usado para a honra e glória do seu santo nome. Esse é o meu sacrifício diário. Deus, faça a tua vontade sobre a minha vida e não a minha. Então nós somos transformados num reino de sacerdotes. Toda a igreja é um sacerdote. Por meio de Jesus a gente desfruta esse acesso a Deus. Por meio de Jesus nós oferecemos a Deus o nosso corpo. Esse é o sacerdócio universal de todos os santos que os reformadores puderam resgatar no período da reforma. Todos nós. Não existe uma classe especial. Não existe uma classe diferenciada. É claro que dentro da igreja existem cargos, mas todos nós somos iguais no quesito de sacerdócio. Todos nós. Não tem diferenciação. Vocês têm a mesma presença diante de Deus que eu tenho. Vocês podem oferecer tanto sacrifício assim como eu posso. Não tem diferença. Apenas é um título, um cargo que eu tenho, pastor. Mas todos nós perante Deus somos sacerdotes, sem diferenciação. E Deus está falando, me adore, aproveite esse benefício, me adore, preste culto a mim. Então, só que será que isso é tudo? Eu preciso crescer, amadurecer, eu preciso de comunhão, amar o meu irmão, apoiar o meu irmão. Eu preciso cultuar a Deus porque eu sou um sacerdote. E o resto? E o mundo que está perdido, o mundo solitário, que não conhece a Cristo, que ainda não sabe que pode nascer de novo, que ainda não sabe que pode pertencer a um corpo maior, que ainda não sabe que é um sacerdote, que tem acesso livre à presença de Deus e que pode cultuar a Deus. Existem inúmeras pessoas que ainda não conhecem esse amor. Será que a gente não se importa com eles? Essa pergunta nos leva à quarta metáfora que ele usa. Ele fala que nós somos povo de Deus. Do versículo 9 a 10 ele fala assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então ele usa aqui a figura do povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Primeiro, bebês com o dever de crescer. Segundo, pedras vivas com o dever de comunhão. Terceiro, sacerdotes santos com o dever de adorar e cultuar a Deus. E quarto, povo de Deus, com o dever de testemunhar dos seus grandes feitos. Pedro nos compara a uma nação, um povo, e de fato uma propriedade exclusiva. Por quê? Porque nós somos comprados por um alto preço, pelo sangue de Jesus. Ele não quer nos dividir com ninguém. Ele entregou o seu filho para pagar o preço da sua vida. Então ele considera você dele. E ele não quer te dividir com ninguém. Você é dele. E nós precisamos ter esse entendimento. Essa é a nossa grandeza, o grande privilégio de sermos filhos de Deus, de sermos cristãos, é que de fato nós pertencemos a Deus. Você tem um dono. E que dono? Que pai. Mas por que Deus escolheu Israel? Por que Deus escolheu a nós?
Já parou para pensar nisso? Por que Deus escolheu você? Com certeza, não foi por nossos méritos ou por favoritismo, mas com um único e exclusivo objetivo, de nos fazer testemunhas. No Antigo Testamento, Deus fala que escolheu Israel com o objetivo de que Israel se tornasse luz às nações, para que Deus fosse conhecido através de Israel. De certa maneira, Israel falhou um pouco. Por quê? Porque se acomodou e falou: não quero. Deus é tão bom, para que eu vou dividir com os outros? Eu quero Ele só para mim. E às vezes nós estamos falando o quê? A graça é tão boa, eu quero só para mim. Eu não vou dividir. Eu não vou testemunhar. Então muitas vezes nós temos sido como Israel, nós temos nos calado. E não estamos cumprindo esse chamado. Ele nos escolheu um povo para quê? Para proclamarmos as virtudes, as maravilhas, a excelência, os grandes feitos daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não é para viver um monopólio da palavra de Deus, onde só eu vou ficar com ela. Não, nós temos que compartilhar. Nós temos que ser testemunhas. Pedro ele continua fazendo referência ao profeta Oséias, lá no versículo 10, falando que vocês não eram povo, mas agora são. Vocês não tinham misericórdia, mas agora vocês alcançaram. Quer motivação melhor para testemunhar? Nós não éramos nada sem Cristo. Eu e você não éramos nada sem a graça, sem conhecer o amor de Deus. Nós somos tirados das trevas para a luz. Olha a mudança que Deus fez na nossa vida, na nossa condição. Será que isso não é motivo suficiente para nós sermos testemunhas? Para tantas pessoas que estão perdidas nas trevas, para tantas pessoas que ainda não conheceram esses grandes feitos, não têm noção de quem Deus é de fato, conhecem apenas de nome, ouviram falar, mas não conhecem de fato quem Cristo é, assim como um dia você conheceu. Nós precisamos ser essas testemunhas. Essas bênçãos não são apenas para mim, elas são para todos nós, elas são para todos aqueles que ainda não ouviram a palavra de Deus. Então nós temos que contar aos outros o que Cristo tem feito em nossa vida, sermos suas testemunhas, o que Ele fez por nós. E para concluir, irmãos, seguindo o que Pedro nessas 4 ilustrações, tem outras ilustrações aqui que ele cita também, mas eu separei essas 4. Então, como crianças recém-nascidas, nós somos chamados a crescer. Como pedras vivas, nós somos chamados à comunhão. Como sacerdotes, nós somos chamados à adoração. E como povo de propriedade de Deus, nós somos chamados ao testemunho. Então veja que essa é uma descrição que ela é abrangente e equilibrada, porque a gente é tanto chamado para o discipulado individual, como para a comunhão corporativa. Tanto a gente é chamado para a adoração, como para o trabalho. Existe equilíbrio, deve haver equilíbrio. Nós somos chamados a desenvolver a nossa vida cristã individual, ou seja, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa se alimentar, você precisa buscar um relacionamento com Deus. Mas você faz parte de algo maior, você faz parte de um corpo, você precisa amar o seu irmão, você precisa abençoar o seu irmão, você precisa perdoar o seu irmão. Eu sou um indivíduo, mas eu compartilho a minha individualidade com o corpo, isso é comunhão. Então eu preciso ter equilíbrio, porque eu não posso focar só apenas em mim, eu não posso olhar apenas para o meu umbigo, eu preciso olhar para o lado e ver que nós somos um corpo. É a comunidade, é a comunhão. Eu sou chamado para adorar e para trabalhar. Como sacerdotes, nós adoramos a Deus, nós prestamos o nosso culto a Ele. Só que como povo, nós testemunhamos ao mundo os seus grandes feitos. Então a igreja é tanto uma comunidade para adoração, que se reúne para adorar e cultuar a Deus, como um povo que se espalha para testemunhar as maravilhas de Deus. Precisa haver equilíbrio. A gente, domingo vem, adora, louva, cultua. E a gente sai, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Testemunha. Trabalha, serve a Deus com sua vida. Então,
perceba que nós somos chamados a esse equilíbrio. A gente não pode dar ênfase apenas em uma coisa em detrimento da outra. Assim, tanto como a gente é discípulo individual, a gente é membro de uma igreja, é membro de um corpo. Assim como a gente adora, é um adorador, a gente também é testemunha. A gente precisa desse equilíbrio na nossa vida cristã. Precisamos ter essa vida equilibrada, onde eu cresço individualmente. E esse crescimento individual vai contribuir para o corpo. Porque quanto mais eu cresço, mais eu posso abençoar, mais eu me torno uma bênção, mais eu posso servir, mais eu posso abençoar os meus irmãos e abençoar o corpo a qual eu pertenço. E eu adoro, e eu cultuo, e eu sei que eu sou um sacerdote, que eu posso estar na presença de Deus, que eu posso oferecer a minha vida como sacrifício, e eu sirvo a Ele, eu adoro, mas eu também sei que eu preciso testemunhar. Eu preciso amar as pessoas que ainda não conhecem essa graça. Eu preciso me importar com aqueles que ainda não ouviram essa mensagem e tá trabalhando na vida delas. Então a gente precisa desse equilíbrio. Uma das razões de todas as nossas falhas é a facilidade muitas vezes que nós temos de esquecer a nossa identidade. Deus está constantemente nos dizendo como o rei falava ao seu filho: meu filho, você deve se lembrar quem você é. Você precisa se lembrar quem você é, pois se você lembrar da sua identidade, você se comportará de acordo com ela. Então, novamente eu faço a pergunta: quem você é? Quem você é? Quero chamar os irmãos do louvor. Quem nós temos sido? Será que nós temos vivido de acordo com aquilo que Cristo espera de nós? Nós temos vivido de acordo como cristãos, como discípulos, como filhos de Deus? Ou às vezes a gente tem agido como um impostor? É interessante que Pedro fala sobre Jesus como essa pedra, e é uma pedra que ela tem dois lados. Ela pode se tornar bênção, mas ela pode se tornar uma pedra de tropeço. O que Cristo tem sido na sua vida? Você tem edificado a sua vida em cima dessa pedra? Fundamentado os seus sonhos, seus projetos, suas escolhas? Ou você tem tropeçado? Ou ela tem sido um tropeço na sua vida? O mesmo Cristo que nos dá a salvação é o Cristo que talvez para alguns será motivo de condenação. Por isso nós precisamos lembrar quem nós somos em Cristo Jesus. E se você lembrar que você é filho, que você é amado, que Deus tem coisas grandiosas para você, com certeza Ele vai ser essa pedra fundamental que vai fazer você crescer e vai fazer você desenvolver para a vida. Amém? Eu quero orar com vocês. Deus, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra. Pai, nos dê esse equilíbrio em nossas vidas. Todos nós, muitas vezes, acabamos, de certa maneira, falhando em um aspecto ou outro nesses exemplos citados aqui pelo apóstolo Pedro. Muitas vezes eu deixo de lado a minha vida devocional, que eu permaneço como um bebê. Muitas vezes eu ignoro a comunhão. Muitas vezes eu esqueço que eu sou um sacerdote, que a minha vida é um culto a Ti. E muitas vezes também esqueço que existem tantas pessoas necessitando desse amor, da Sua graça, Pai. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Perdoa, Pai, se nós temos falhado. E nos ajude, Pai, a termos disciplina na nossa vida cristã. A buscarmos individualmente um relacionamento sincero com o Senhor. A contribuir com o corpo, a comunhão, para ser abençoado e abençoar. Que eu lembre que a minha vida é um culto diário. Todos os momentos eu tenho acesso à Tua presença. E também que eu preciso testemunhar. A minha vida precisa refletir o Teu amor, as Tuas virtudes, os Teus grandes feitos. Fala aos nossos corações. Use as nossas vidas para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.